pastor em si, ele já tem passado por essa jornada, que nós estamos nesse desafio dessa intercessão, de entender esse processo. É um processo difícil. E nós, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a lidar com eles. E temos visto que esse problema tem acontecido muito. Então nós temos que estar tendo a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Manda esse link, aí Edivaldo, companheiro, manda o link. Vamos estar convidando as pessoas para poder participar conosco, interagindo. Se você tiver uma pergunta também, quiser falar, digita assim, a sua pergunta, e nós vamos estar conversando também. Falta 3 minutinhos, nós vamos começar a nossa live. O pastor Esse já está presente, já estamos aqui no estúdio aqui hoje. Hoje vai ser presencial. Então nós vamos estar fazendo juntos aqui. O pastor Esse, ele já conhece o processo, já tem caminhado. E juntos nós estamos fazendo esse movimento, o Movimento Francisco. O que é o Movimento Francisco? Por que o nome Francisco? O Francisco é um jovem, eu acompanhei ele por em torno de 8 anos, e ele saiu das drogas, se converteu, ficou na igreja, casou. Infelizmente, depois de um certo tempo, as drogas o atraiu novamente, e ele continuou indo na igreja. Infelizmente, terminou o relacionamento, e assim ele teve alguns problemas de altos e baixos. E nesse momento foi quando nós sentimos no coração o desejo de podermos falar um pouco sobre isso. Ele compartilhou várias coisas comigo, e uma das coisas mais difíceis que ele disse para mim é: quando eu trabalho, na sexta-feira, no dia que eu começo a ter a possibilidade de colocar a mão em alguma coisa, simplesmente começa um desejo impossível de segurar. E ele sempre me falava. E aí foi esses altos e baixos, e até um dia ele veio a falecer, morreu à míngua, não por falta de cuidados das pessoas da família, mas porque ele mesmo se distanciou. E no dia que ele faleceu, eu falei: Senhor, por quê, né? Pelejou, lutou tanto. O Senhor me disse que o Senhor recolheu. Conversei com algumas pessoas sobre esse assunto, mas como assim Deus recolheu ele, sendo que ele estava nas drogas? Não é o fato dele estar nas drogas que ele deixou de ser um filho amado de Deus. Claro que as drogas são consequências terríveis, amargas da vida. Amargas. Mas não deixamos de ser filhos porque erramos. Então, isso é uma das coisas que acontece. Então, nós estamos nesse movimento de resgatar e conversar um pouco sobre isso. Eu quero chamar a atenção. Tem algumas pessoas que já participam do nosso grupo, e eu vou tocar no assunto delas aqui, porque eu acho importante a gente ver que nós não estamos sozinhos. Estou vendo aqui, nós, Edivaldo, pastor Esse, nós 3 estamos aqui, mas a gente vê que nós podemos ir mais além. E eu quero dividir com você aqui. Olha, nós temos um pedido aqui da Edna, que está conosco. Ela pede oração aqui pela família dela. O pedido da Ronalda. Temos o pedido do xará nosso, Rogério. Tá? E temos o pedido da Selma. Se você quiser participar conosco, digita assim: eu quero. Coloque o seu pedido aí no nosso direct e nós vamos orar. Na live passada, nós colocamos algumas pessoas também. Tem um pedido da Cida Moraes, do Iron, da Divina, da Marilda, são muita gente. Da Dornella, da Elis, da Suzana, da Maria, da Císera, da Lidiane, do Roberto, da Eliane e do Éder. E da Altair, da Luciene. Então, esse movimento de oração é em favor dessas pessoas. E eu sei que muito vale a nossa súplica, nós estamos juntos. Se você já está num grupo, se você tem um grupo de WhatsApp, pega o link agora aí, compartilha aí. Está vendo esse aviãozinho que está do lado aí? Clica nele, manda no seu grupo, tá? Para que você poder participar.
Tá bom? Isso aí. Ó, a dona Adiane está conosco também participando. E nós vamos começar esse bate-papo. A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. É um assunto meio espinhoso, um pouco mais difícil, delicado, mas nós podemos ter a liberdade de podermos falar um pouco sobre isso. Então, nós estamos aqui no nosso estúdio hoje, estamos aqui na presença do pastor Ensi. Seja bem-vindo, pastor Ensi. O pastor Ensi já é uma pessoa de casa e eu vou deixar ele fazer a apresentação dele. Boa noite, pastor Rogério. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando, os que vão nos acompanhar depois, né, no futuro, pelo vídeo. Nós estamos aqui para falar um pouco, né, sobre essa experiência que a gente teve, né, não muito boa, né, não, com certeza horrível, né, que é o caminho das drogas. E hoje a gente tem a oportunidade de andar com Cristo e a autoridade para falar sobre o assunto, pelo tempo que a gente viveu perdido, né? Então, a gente vai passar esse momento aí falando sobre esse tema, como o pastor mesmo disse, é um tema difícil, né? Às vezes algumas palavras podem ser duras, mas são reais, como o caso do Francisco, que ele acompanhou por um período aqui na Terra. E assim acontece em muitos lares, né? Muitas famílias, muitas casas hoje estão passando por situações semelhantes. E nós vamos estar falando, e também, como ele disse, né, vamos estar aberto aí. O pessoal quiser mandar pergunta, quiser fazer pergunta, quiser mandar mensagem para que o pastor responda também posteriormente, tá? Fica todo mundo livres. Que bom, é isso aí. Nós estamos aqui nessa live e nessa oportunidade podemos falar um pouco sobre isso. O Pablo está aí, o pastor Adi está aí. Quero que você participe conosco. Não é uma coincidência vocês estão nos ouvindo, não. Não existe coincidência. Esse é um movimento de muito tempo de oração, muito tempo de dedicação e entendimento. Nós vamos começar a nossa live hoje perguntando o pastor em si. Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou para sair das drogas? Pastor, a maior dificuldade que eu encontrei para sair, eu sempre tive vontade de parar, de usar. Mas começando pelo cigarro, que é o básico, cigarro normal mesmo, Derby, Calton, Hollywood, né? Então, na minha época, eu gostava de fumar o Derby. Cigarro, não sei nem se tem dele hoje. Mas eu gostava dele. E eu tentava parar de fumar o cigarro normal, mas não conseguia, porque era forte o desejo. Então eu parava um dia, ficava nervoso, agitado, aí no outro dia passava um colega fumando, dá um trago aí. E pedia aquele cigarro, dava umas duas fumadas ali, e ficava só serrando um e de outro, né? Então, aí logo você, comprava a carteira de cigarro de novo e continuava de novo. Então, havia 2 anos que eu tentava parar de fumar. Não estou falando nem das drogas, não, só do cigarro. Das drogas já é uma coisa muito mais difícil, né? Embora o cigarro é uma droga lícita, né? Então, a minha maior dificuldade sempre foi essa, parar. Às vezes a gente tinha o desejo de parar, mas não conseguia. De certa forma, até pelos os convívios, né? Que você tem, às vezes dentro de casa, no caso, em casa quase todo mundo fumava, meus parentes, os vizinhos, os amigos. Então, é muito mais difícil uma pessoa que bebe parar de fumar num ambiente que todo final de semana tem festa, tem cerveja, tem álcool na geladeira o tempo todo. Então, é muito difícil para uma pessoa conseguir dessa forma. A maior dificuldade que eu tive foi essa. Influências e o convívio meu, que eu estava cercado por isso, né? Mesmo que eu queria passar um fumando, soltava aquela fumaça. Hoje eu acho horrível o cheiro. Mas é igual você sentir o cheiro de uma comida cheirosa, né? Você passa aquele prazer de sentir aquele cheiro. Então, quem fuma, o cheiro da fumaça é gostoso. Como diz, é tranquilo. Mas para quem não fuma é horrível, né? Aquele cheiro fedido. Então, é 2 mundos diferentes vivendo juntos. E a dificuldade, então, não é falta de vontade, né? Não é desejo de não... Né? Porque as pessoas falam assim, não, mas o dia que eu quiser eu paro. Pastor, mas assim,
Eu falo assim que o primeiro passo é ter vontade. Porque às vezes a pessoa, ela é usuária, mas ela não quer. Então, quando a pessoa não quer, vou fazer internação forçada, fazer isso, mas eu falo a verdade, eu não conheço nenhum que foi internado forçado e está liberto. Às vezes fica um ano sem usar, mas passa um ano, 2 anos, a pessoa volta de novo, não resiste. Né? Então, primeira coisa, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que desejar. Eu tentei e não consegui. Eu só consegui sair de verdade quando eu fui para a igreja. Igual eu falei, a minha experiência que eu tive é diferente de muitas outras pessoas que talvez você até conheça. Então, eu não posso afirmar que é o único meio, é o único modo de você encontrar a libertação, a vitória, mas foi a maneira que eu consegui. Eu sabia que Deus era bom e que eu poderia conseguir em Deus, mas eu tinha muita vergonha, pastor. A minha irmã ia na igreja, inclusive a Fonte da Vida, ela era 2 quadras lá da minha mãe, lá em Jataí. Então era só andar uma esquina e virar, já chegava na igreja. Hoje lá é um salão de festa e tal. Só que eu chegava lá, eu chorava demais. Aí eu ficava com vergonha e não voltava. Passava 8 meses. Aí eu falava assim, Zita, a minha irmã, né? Então ela Fala de irmã, a Glenda tá aí, né? Ela é diaconisa na igreja, levita. A Glenda é sua irmã? A Glenda é minha irmã. Tá aí. A Beth também é minha irmã. Esse povo é abençoado. Márcio, meu filho, tá aí. Então, toda aí. E aí eu ficava com vergonha, sabe? E não voltava, pastor. Aí passavam 6, 7 meses, fazia, você vai na igreja? Vou, então eu vou que sim. Aí eu sentia coragem, sabe? Aí chegava de novo, chegava lá, só que na segunda vez, eu cheguei lá na igreja e tinha um amigo meu, que nós tirávamos muita cocaína junto. E assim, eu trabalhava num clube lá, num período, lá era muita gente rica, é advogado, tudo usava. Só que assim, você vê o cara trabalhando de terno, gravata, psicólogo, você nunca imaginava que a pessoa cheirava cocaína. Só que eles tinham vergonha de ir, eu fazia esse papel de motoboy, sabe? Lá para buscar nas bocas de fumo. E aí eu sempre roubava deles, sabe? Tirava um pouquinho e tal. E um dia eles descobriram, e aí brigaram comigo, não quiseram que eu participasse. E jogava tênis, sabe? Um esporte que assim, é considerado para rico, né? Pobre não dá conta de jogar, porque as raquetes, o professor é tudo caro, é tudo, do começo ao fim. Então, quando fala joga tênis, é nível alto. Então, por aí você já tirou uma conclusão. E aí, eu briguei com eles. E aí, nessa vez que eu cheguei lá na igreja, isso em 2000, no início de 2000, 99, mais ou menos, cheguei lá, eu vi o Bruno. Hoje ele é bombeiro da igreja, mas também era igual eu. Cheirava uma cocaína e fumava maconha. E de família de classe alta, ele, né? Ele de família de classe alta. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. O senhor começou com cigarro, depois já foi para cocaína? Como é que funciona essa transição? Como é que funciona? Deixa eu só, eu vou voltar atrás, mas deixa eu só falar como que eu cheguei ao início na igreja. Sim. Que foi como que eu consegui libertar. O início dessa libertação. E aí eu cheguei lá na igreja, vi o Bruno lá, com as mãos levantadas, adorando. Eu falei, mas aquilo ali é o Bruno, eu conheci ele. Bruno era um colega de... Era um colega que nós tirávamos muita cocaína junto. Irmão desse outro homem lá que era advogado, e pessoal lá. E aí a gente tinha brigado, que eu roubava deles quando eu ia comprar. Eles compravam, era de muitas gramas, era muito dinheiro, sabe? Não era pouquinho, 1 grama, era muita coisa. E aí, cheguei para aquilo ali, é o Bruno, na hora que ele me viu, ele foi lá e me deu um abraço tão forte, aquilo me deu uma impactada, sabe? Mexeu comigo, e aí ele, seja bem-vindo e tal, assim, e voltou pro lugar dele, mas aquilo ali me marcou. Beleza, e eu chorei do mesmo jeito, chorei demais. Fiquei com vergonha e não voltei mais. Aí passou uns 8 meses novamente, pastor. Aí eu fui na igreja de novo. Só que aí nesse dia, eu já fui sozinho, já criei coragem. Era um culto de segunda-feira, pouquinha gente na igreja. A igreja já tinha mudado de lugar. Estava naqueles dias que a igreja tinha a sede lá em Jataí. Tinha acabado de mudar naqueles dias.
Aí eu peguei e fui lá na igreja, que culto maravilhoso, o céu estava na aberta. E eu falei, não, amanhã eu vou vir de novo. Foi bom demais aquela visitação do Espírito Santo na minha vida, mas aí eu fiquei, aquilo foi bom demais, mas no outro dia eu fumei um cigarro, mas eu não usei droga, só fumei o cigarro cedo, eu fiquei muito confuso, falei, mas à noite eu vou de novo. À noite eu fui de novo, pastor, mas quando eu cheguei lá à noite, gente, mas aquele poder de Deus veio, foi o batismo do Espírito Santo, eu nem sabia que tinha o Espírito Santo, eu sabia de Deus, que Deus era bom e tal, eu era cru, ateu de tudo. E ele veio sobre a minha vida, que é aquele choro incontrolável, sabe? E eu fechei o olho, não queria nem saber quem estava do meu lado, quem estava na frente. Pastor, eu estava com uma camiseta daquelas de algodão grossa, parecida com essa do senhor aí, só que ela era mais grossa um pouquinho. Eu não sei de onde que saiu tanta lágrima naquele dia, que a camiseta molhou de cima a baixo até o cós da calça, o cós da minha cueca começou a molhar de tanta lágrima, sem brincadeira. Eu não sei de onde eu chorei daquele tanto, mas aquele poder, irmãos, quando acabou aquele louvor, parece que a minha irmã falou amém, parece que eu voltei para a terra assim, falei, mas já acabou? Foi rápido demais. Ó, o pastor começou a pregar, hoje é o bispo Régio, ó, que ele começou a pregar, ele pregando, e aquela palavra entrando dentro de mim, aquilo era uma vida, aquela vida entrando e o Espírito Santo já me dando um chamado. E eu quero transmitir essa vida para as pessoas. Então, aquele dia que ele veio sobre a minha vida, que eu vi o pastor pregando, aquela vida entrando dentro de mim e, ao mesmo tempo, eu sentindo que eu queria levar aquela vida para as pessoas. Ele fazendo um chamado para mim naquele dia. Então, naquele dia, eu fui batizado com o Espírito Santo e recebi o chamado, sem saber. Um culto de terça-feira, maravilhoso. Então, e tinha poucas pessoas na igreja. Então, não importa a quantidade de pessoas na igreja, é o seu desejo de mudança. E Deus vê isso. Só que, e a vontade? Acabou? Não. A vontade não acabou. Porém, a partir daquele dia, pastor, eu senti que era diferente. É como se estivesse nas minhas mãos assim, ó. Agora eu posso escolher. Antes não. Antes eu só tinha uma opção. Era mais forte do que eu. Nem um cigarro eu conseguia. Mas a partir daquele dia, eu senti que eu podia fazer a escolha. E aí eu comecei a buscar em Deus, buscar. E aí fui aprendendo, né? Na igreja, tinha os discipulados. Então, o desejo vinha. Mas quando o desejo vinha, eu resistia. Um dia, minha mãe fumava. Eu peguei a carteira, fumar cigarro de palha. Toda vida. Mas sempre, nunca faltou o derby. Pois é, chegava, de vez em quando eu gostava de fumar ele, um cigarro normal. Aí eu fui lá, peguei um cigarro dela, debaixo do travesseiro, e o isqueiro. Ó, que eu coloquei na boca, que eu fui para acender, o Espírito Santo falou no meu coração, é isso que você quer? E me fez lembrar a paz que eu estava tendo. Porque eu não tinha paz, eu era perturbado. Parecia que tinha alguém me perseguindo o tempo todo. Eu era perturbado de tudo, sabe? Perturbado o tempo todo. Então, ali... O senhor tinha uma sensação que tinha alguma coisa me perseguindo o tempo todo. Você não sabe se era espiritual? Era espiritual. Era se fosse uma voz falando no seu ouvido? Não, eu não escutava a voz, mas eu sentia aquela presença, tipo assim, como se alguém tivesse a espreita me perseguindo o tempo todo. Às vezes até para fumar um cigarro de maconha, pastor, ele vai te oprimindo de um tanto, às vezes eu subi em cima de um pé de manga. Olha, por quê? Naquela época não é igual hoje. Hoje é aberto, hoje você vai escondido? Antigamente era diferente de hoje. Antigamente tinha muito preconceito da família, não tinha essa abertura. Hoje, nas escolas, o povo fuma nos quartos das escolas, fuma sentado na calçada do meio-fio, nas praças. Antigamente não era assim. Então, antigamente tinha muito preconceito e resistência. Então, assim, muitas vezes o inimigo usa tudo isso para oprimir as pessoas. Mas a partir daquele dia, pastor, que foi o início, você entende? A partir daquele dia, não é que Deus veio e tirou, pronto, você é uma nova criatura. Não. Ele me capacitou a vencer o desejo de usar. Ele me mostrou que a paz que eu estava tendo agora supria. Essa paz que eu estava tendo era tudo que eu queria. E não encontrava. Muitas vezes, pastor, eu ia para a boate,
Até com meu primo, nós gostávamos embora ele não usava droga, mas ele gostava de estar no meio. Ele não usava, mas gostava de estar nas boates, você estava fumando até mesmo uma maconha, mas ele não fumava. Ele tinha um problema de epilepsia, e ele não podia também, mas assim, ele gostava de estar junto nesses ambientes. E muitas vezes a gente ia para um clube, chegava lá, vinha aquela depressão, aquele vazio, sabe? Cheio de gente em minha volta, pedia uma cerveja. Mal terminava aquela cerveja, me dava aquela vontade de ir embora. O rapaz, não, pagou, tipo assim, R$ 60 para entrar, já vou embora. E logo ele... ia embora, dormia no sofá, acabando de usar droga, paz, misturada com maconha, o que tivesse. Cocaína era luxo, né? Era mais caro, então assim, não era todo dia que você tinha condição. Agora a maconha era igual arroz e feijão. Então, o meu processo de libertação foi assim, o início, foi na igreja. Interessante, o senhor falando sobre uma paz lá no interior que te fez o senhor parar, para começar a pesar, né? Pesar. Até onde vale a pena algo por outra coisa que vale a pena. Começou a pesar e viu que essa paz, interessante, quando o senhor falou sobre a paz, para a gente entender o que é essa paz. Eu tive uma experiência também com vícios, outros vícios, depois de uma outra live a gente pode falar sobre ela, e eu também senti a libertação no dia que eu entendi que essa paz, ela reinou no meu coração num sentido assim, quando eu sabia que algo muito grande me amava. E eu não queria abrir mão. Essa paz que eu sinto, igual eu te falei aqui, é algo semelhante que o senhor também sentiu? Essa paz, tipo assim, não, mas é isso que você quer fazer? Não é ninguém que cobrava, né? Não faça, não faça. É tipo assim, fala um pouco mais, o que você, sobre essa paz assim, que você sentiu? É a presença de Deus, pastor. Na verdade, essa paz é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nós. Então, quando nós estamos distante de Deus, da presença de Deus, nós começamos a viver uma vida de tristeza. O distanciamento de Deus nos faz com que o inimigo, as forças espirituais do mal, demônios, opressões, angústias, apoderam de nós e vai nos oprimindo, vai nos sufocando. Como que seria essa opressão do inimigo? A Bíblia fala assim que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia ainda nos ensina que as ações do maligno é acusação, culpa e julgamento. O senhor sentia algo semelhante a isso? Culpa, julgamento e acusação? Não. Nenhuma dessas três eu sentia. Pelo contrário, assim, igual eu tô falando, cada caso pode ser diferente. Outra pessoa pode sentir esses sintomas, mas no meu caso, o que eu sentia era o quê? Era um domínio. Então o inimigo ele vai nos encurralando, igual eu era preso nos vícios, né? Então ele vai nos encurralando ali naquela vida, naquele mundo, e aí ele vai nos apertando emocionalmente, espiritualmente, igual mencionei, que eu vivia perturbado o tempo todo, parecia que tinha alguém me seguindo o tempo todo, você entendeu? Embora eu fazia muita coisa errada, né, você? Tem coisa que eu fazia, se eu falar aqui, até minhas irmãs que estão vão escandalizar na hora, você não fez isso não. Graças a Deus, eu acho que eu nunca matei ninguém. Já dei tiro, né? Mas assim, matar não, eu acho que não. Mas, por causa da circunstância. Né? Mas assim, eu já fiz muita coisa, então tudo isso vai acarretando com que o inimigo use tudo isso para nos acusar. Você entendeu? Para nos condenar, nos oprimir, nos fazer ficar presos e com medo o tempo todo. Você entende? Então, são muitas circunstâncias que geravam ali em torno de mim, então, na minha vida. Então, eu vivia uma vida, igual eu falo assim, eu sabia que tinha um Orenci que eu não conhecia. Aquele Orenci que estava lá nas drogas, que mentia, que roubava, que fazia as coisas erradas, estava sempre querendo enganar as pessoas, levar vantagem em tudo. Então, assim,
eu sabia que lá no fundo não era o óleo em si que Deus planejou. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Ah. Aqui, ó, com a Raquel, a Noeli, né, as pessoas que estão participando conosco, né, todos que estão aqui, a Glenda, as suas irmãs, o pessoal da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu conversei com um rapaz e ele me falou um negócio assim, pastor, eu tenho um amigo meu aqui que ele é muito noiado, que chama, né, drogado, e ele esteve aqui na minha loja e eu conversei com ele e ele me falou um negócio que me chamou a atenção. Talvez eu vou dividir isso com o senhor para ver se o senhor concorda ou discorda, não tem problema. Ele falou assim, ele fez a pergunta para o rapaz que está no mundo das drogas, assim, quando você passa perto da minha empresa aqui, o que você sente? Ele falou assim, olha, eu sinto desejo de orar por você. Porque eu conheço a Jesus. Mas o rapaz, né, o drogado, falou para ele, mas se eu tiver, ele usou até uma expressão, noiado, eu não consigo olhar para nada, não tenho dó de nada, não penso em nada, eu simplesmente faço o que tiver de fazer para resolver o que eu quero fazer. Eu estava conversando com ele, com o Wagner, e ele falou assim, isso acontece. Quando a pessoa está noiada, não adianta esperar nada de bom. Ou existe chance dele ter um pouco de remorso ou de alguma coisa assim. Porque o cérebro muda. Você acha que muda uma chave lá dentro? Pastor, quando ele está nas drogas? Eu penso o seguinte, nessa questão. Estou te fazendo essa pergunta porque é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, a pessoa está lá nas drogas, você quer conversar com ela e tal, você acha que ela consegue... Pastor, mesmo a pessoa estando nas drogas, naquele momento, ou fazendo uso do álcool, no caso das drogas, igual eu falo assim, eu estando nas drogas, eu faço qualquer coisa. Mas, por exemplo, se você está sem a droga, você precisa da droga, o que você vai fazer? Você não trabalha. Ou às vezes, eu sempre trabalhei, mas só que pela vida que eu vivia, só o salário meu não dava para manter aquele uso contínuo de drogas que eu usava. Então você tinha que fazer coisas por fora. Faz um roubo, faz um assalto, você entendeu? É assim que você sobrevive, é levando vantagem. Sim, mas eu falo o nível de consciência. Você tem consciência do que está fazendo? O drogado, antes dele estar drogado, ele está consciente. Ele vai usar droga, se ele não tem dinheiro, ele vai ter que planejar alguma coisa para ele adquirir dinheiro, ou ele vai roubar do vô, ou vai roubar da mãe. Entendeu? Ou vai trabalhar a semana inteira para gastar. Ou vai trabalhar a semana inteira. Mas a pessoa que é viciada mesmo, ele não aguenta, pastor, ficar esperando só final de semana, não. Ele não consegue. Entendeu? Eu vou falar de mim. Eu levantava cedo, pastor. A primeira coisa que eu fazia era escovar a boca e fumar um cigarro. É mais do gosto do meu dedo, assim, ó. Sozinho. Aí dava meio-dia eu fumava outro. Aí antes de eu ir trabalhar de novo, era 4 todo dia. No mínimo. Nós estamos falando de maconha. Maconha para mim era igual arroz e feijão. Você entendeu? Maconha era igual arroz e feijão. Eu não ficava sem. E não te causava sonolência? Porque você fala o seguinte, não, maconha não é droga. Maconha é como se fosse um cigarro. Não. É igual o álcool, embora nós não bebemos, né? Mas a Bíblia fala que o álcool, com moderação, ele é até remédio para o nosso organismo. Mas assim, nós não bebemos, viu, pessoal? Não aconselho vocês a beber também, porque é o início. É igual o cigarro. Você não bebe? Gostaria muito que isso acontecesse com meu filho. Vai acontecer, Beth. Deus é fiel. Deus vai visitar ele de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Então, pastor, as drogas, ela tem esse poder. Então a pessoa fala assim, inconsciente. Não. A pessoa sempre vai planejar alguma coisa. Então, a pessoa que é viciada mesmo, ela não fica só pro final de semana. É porque essa pessoa, ela ainda não está no fundo. No fundo do poço. Não. A pessoa que está no fundo do poço é todo dia. Se puder ficar o dia inteiro, ele fica usando. O tempo todo. Só que eu usava colírio, então muitas pessoas nem sabiam que eu usava. Colírio, só quem conhece que vê aquelas pupilas dilatam.
mas o olho continuou branquinho. Ah, tá com o olho vermelho, tomou maconha. Entendeu? Às vezes a pessoa até bateu, entrou um mosquito no olho da pessoa e, né? Assim, dá para a gente entender, então, que esse processo, ele não foi, é um processo espiritual que os demônios realmente faz essa pressão, tanto no nosso próprio cérebro e também no nosso dia a dia. A libertação veio porque o Senhor experimentou algo melhor do que as drogas, que foi uma paz interior, que eu acho que, igual a Beth falou, igual a Glenda falou que não sabia, a Raquel que está também conosco, a pastora Ade, todos os outros que estão participando conosco, a nossa oração, então, é para que eles conheçam essa paz. E como é que não podemos levar essa paz para ele? Porque esses dias eu escutei um pastor pregando, achei interessante. Ele falou assim: você não tira uma faca da mão de uma criança se ela estiver correndo. Você sabe que ela está correndo sério risco que ela faz. Você não, normalmente fala assim: se você falar para a criança, para, não corre não, mas ela corre mais. Porque uma criança muito nova, ela não entende o perigo que ela está correndo. Mas se você falar para ela, olha, está aqui, toma um chocolate, ela pega, na hora, para de correr, pega o chocolate e... Então, talvez assim, essas pessoas do nosso grupo que está aqui, nós podemos começar a orar, então, para que Deus possa dar uma experiência para essas pessoas de conhecer essa paz que o Senhor teve. Que é aquela paz que é aquilo que Jesus ensina, né? A paz que só Ele pode nos dar. Só Ele, água viva. E essa paz que faz com que você possa pesar ela. Não, eu não quero, não vou mais estar na droga, não é por causa da minha saúde, porque a saúde fica em segundo estágio, né? Pastor, só acrescentando no que o senhor está falando, nesse encontro com a paz verdadeira que Deus nos dá, em confronto com o desejo de usar a droga, vem o conflito. Então, esse conflito, Deus não vai tirar ele. Essa decisão, ela é sua. Ela foi minha, entendeu? Deus me mostrou que eu podia, agora você pode. Agora você pode vencer. Então, eu tinha que escolher. Então, o desejo de usar os primeiros 30 dias, pessoal, foi duro, foi tenso, você entendeu? Foi guerra. Mas eu fui aprendendo isso. Só que depois desse dia, se tivesse oração 6 horas da manhã, eu estava na igreja. Sem bebedor da presença. Aí eu quero mergulhar. O que tinha, só ia nas reuniões de mulher. Não tem culto na igreja, mas tem nos lá. Eu ia nos lá. Entendeu? Então, nesse período, tudo que tinha na igreja, eu ia. A Bíblia, só pastor, eu li a Bíblia nesse período, e eu trabalhava o dia inteiro, eu li a Bíblia em 6 meses e 14 dias, eu li a Bíblia capa a capa. O pastor ia pregar, hablar em Josué, eu não sabia quem era Josué, eu não sabia de nada da Bíblia, eu não sabia... Eu tenho que saber pelo menos uma noção, por isso que eu fiz isso. Mas era tudo direção de Deus. Então, o desejo, ele vai vir. Deus não vai tirar. A pessoa, como eu disse, a pessoa, ela tem que querer a libertação, mudar de vida. Porque Deus me mostrou a paz que eu sempre procurei, que eu queria e não encontrava. Nunca encontrei aquela paz verdadeira. No mundo é só falsidade, é só engano, né? E por aí vai. O que dá para entender, pastor, que a sua luta, ela partiu muito da sua forma de ver o mundo. Da mesma forma que o senhor viveu muito intenso o caminho das drogas, o senhor vive muito intenso o caminho do reino dos céus. Né? Dá para entender que foi uma troca que você fez, uma troca, realmente a troca do Calvário. Igual ao apóstolo Paulo. Igual ao apóstolo Paulo. Radical. O que me chama muita atenção, e eu louvo, porque eu acho que de cada 10, talvez você que está me ouvindo aqui, de cada 10 tem essa coragem. Pastor, quando eu fui fazer o batismo, que eu fui batizar, naquela época o curso de batismo era 6 meses, 7 horas da manhã. Mas era demorado. Aí, toda vez tinha que marcar um horário com o pastor para ir conversar, né? Naquela época eu batizava, era 40, 50, era um momento assim de graça sobre a terra, sabe?
E aí eu fui conversar com o pastor, falei para ele, que é o bispo Régio, ele olhou no meu olho e falou assim, aí eu falei para ele que eu era ex-usuário de droga, ele olhou no meu olho e falou assim, olha, de 100 fica um na igreja. Foi uma palavra dura, mas eu fiquei caladinho, mas eu falei dentro de mim, eu sou esse homem. Amém. Eu sabia o que, sempre soube o que eu queria. Igual eu falei, naquele dia que o Espírito Santo veio, pastor, que aquela paz me inundou, e o pastor pregando, e aquela vida entrando dentro de mim, e ao mesmo tempo, eu já estava sentindo aquele desejo de levar aquela vida para as pessoas. Falei, eu quero transmitir essa vida. Mas eu era um drogado, entendeu? Mas nós podemos entender que, então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, com a Marlene, com a Beth, com a Glenda, com a pastora Ade, o Genesi, o Edivaldo que está aqui, as pessoas que estão conosco aqui, dá uma esperança para eles que é possível o caminho. Nós temos que entender que é amar essas pessoas, entender que, igual o Bispo Regis falou, de 100 um consegue, mas nós podemos fazer também, com a nossa experiência, com a nossa empatia por essas pessoas, continuar esse movimento. Esse movimento de dar uma esperança para essas pessoas. Deixa eu dizer para você que está me ouvindo, você que está aqui, vamos participar. Você vai escrever aí, ó, eu quero. Nós vamos continuar esse movimento. Nós precisamos fazer isso. O pastor está dizendo aqui para vocês, todo mundo que conhecer aí, vocês que participam conosco, assim, ó, eu conheço alguém que está nas drogas. Escreve aí para mim. E nós vamos fazer esse movimento de intercessão. Pega essa live, manda para aquela pessoa. Agora, nós precisamos entender, nós precisamos mandar para a família. Porque a família tem que ouvir que há esperança para a solução dos problemas dela. É possível. Porque o Senhor Jesus está nos dando essa direção. O pastor Ensei é um cara muito ocupado, ele saiu lá da cidade dele para estar aqui hoje comigo, para nós poder fazer essa live, para deixar essa mensagem no seu coração. Então nós temos que entender isso. Você não está aqui nessa live por fruto do acaso, não. Muito pelo contrário. Você fala assim, mas nós somos poucas pessoas. Não, nós somos muitos. Porque é onde a palavra de Deus diz, né, pastor? Assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Por que 2 ou 3? Porque a união, Deus quando fez o movimento da igreja, Ele fez um movimento para trabalhar em união. Nós fomos feitos para trabalhar em grupo. Então, nós podemos fazer diferença. Você pode a diferença. Existe uma verdade que está no nosso coração. O que Deus precisar fazer, Ele já fez. Nós só temos que levar essa paz que o pastor Nancy falou aqui no coração dessas pessoas. E de que maneira que eu posso fazer? Primeiro, orando por eles. Segundo, tendo a oportunidade de falar com eles e levando o evangelho. O mesmo evangelho que o pastor Nancy conseguiu. Eu sei, nós temos casas de recuperação que podem nos ajudar. E nós podemos também fazer esse movimento. Então você não está sozinho. Converse com aquela pessoa, com aquele seu amigo que está passando por um problema semelhante a esse, um filho, ou talvez está dentro de um vício, ou do álcool, igual o pastor falou, do cigarro, e traz ele para a nossa comunidade aqui. Vamos falar um pouco sobre isso. Nós, da Igreja Ponte da Vida, temos o maior prazer em receber e falar sobre o assunto, porque nós temos essa liberdade. Nós fazemos parte de um reino maior, que é o reino dos céus. E nós podemos fazer diferença. E eu vejo que o pastor em si tem esse chamado de abrir os nossos olhos para ver coisas que nós até então não vimos. Foi igual eu perguntei para ele. Como que é essa paz? Nós precisamos entender mais essa paz. Outra coisa que eu até queria perguntar, como é que foi passar da maconha para a cocaína? Foi rápido? Essa transição, vou voltar lá no início da outra live que a gente começou. Naquela época, antigamente, havia lá em Jataí a paroquial, Clube 13 de Maio, né? A minha irmã vai lembrar aí. Então, naquela época, era diferente de hoje. Então, a maioria das pessoas que entram nesse mundo, tanto das drogas como álcool, por exemplo, a pessoa começa a beber. Por quê? Geralmente, começa em casa. Porque o pai bebe, a mãe bebe, o irmão bebe, sempre tem as comunhões de família. Então, só que, na verdade, não é que todos vão ser subjugados. Muitos conseguem viver a vida toda bebendo e não ser destruído.
Outros não conseguem, pastor. Outros começam pelo álcool e logo já vai para drogas piores. No meu caso, o trampolim foi o seguinte. Eu era adolescente, eu chegava lá no 13 de maio, por exemplo, no clube, e todo mundo fumava. Todo mundo fumava, todo mundo soltando fumaça pela boca. Eu também tenho que soltar fumaça pela boca para me sentir parte daquele grupo, daquela juventude ali. E comecei a fumar. Comprei uma carteira de cigarritos escondido. Cheguei lá em casa, minha mãe descobriu. Ela falou, eu não vou te dar dinheiro, nunca vou te dar dinheiro para você comprar a caixa de cigarro, não tem problema não. Ela fumava também, como que vai impedir o filho de não fumar, né? Então, é por isso que eu falo. Às vezes, o início, tudo começa na nossa casa. As influências da nossa família, da sociedade. Então, chegava no clube, todo mundo fumava. Vou começar a fumar. Aí você fuma, começa a fumar. Aí você está fumando ali, chegou, vamos, cigarro de maconha ali, vamos dar um pega aqui. Aí dá uma fumadinha, não senti nada. Na segunda vez, agora eu comecei a sentir um negócio diferente aqui. Aí quando você já começa, é igual cerveja, pastor. O senhor já tomou cerveja? Já. Quando o senhor começou a tomar, era gostoso ou ruim? Eu nunca gostei muito de cerveja. Normalmente o gosto é ruim. Eu vou dar minha opinião. Horrível. Horrível. É igual pinga. Quem nunca tomou pinga, toma um gole de pinga, ela desce queimando tudo aqui, ó. Entendeu? Ela desce sapecando tudo aqui por dentro. É horrível. Mas por que a pessoa continua bebendo? Ah, não, mas todo mundo bebe, então eu vou continuar tomando. Só que o que acontece? Depois de um certo tempo, aquilo que era ruim começa a ficar gostoso. A cerveja começa a ficar saborosa. Começa a ser deliciosa. Você está entendendo? O cigarro, a pessoa começa a fumar, começa a engasgar, mas logo ela acostuma. Ela aprende a fazer o trago certo, e aquilo começa, a nicotina começa... Aquilo que queimava não queima mais. Não queima mais, você entendeu? Você vai acostumando, por quê? Porque a questão da influência é tão forte, pessoal. Vale em todos os níveis. Eu vi uma reportagem num elevador. O senhor já viu alguém usar capacete em elevador? Não. Fez um experimento social, entrou lá umas 5 pessoas dentro do elevador. 5 capacetes no chão. Aí, o primeiro entrou, aí já tinha um lá, o que era o experimento, né? Ele chegou e entrou, aí entrou outro, pegou um capacete e pôs na cabeça. Aí falou, mas isso aí tá estranho demais, né? Aí anda mais um nível lá, um andar, o outro entra, já pega o capacete e põe na cabeça. O cara fala, mas todo mundo pondo capacete? Todo mundo tá pondo capacete, olha, dentro do elevador? Então... no terceiro ele não aguentou. Eu vou pôr também. Ele pôs também. Então a questão da influência, você entende? É muito forte, né? É muito forte. Então a influência, a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então o início, pastor, foi isso. A influência da sociedade, do meio onde eu vivia, ou seja, no meu caso, da juventude da época. Então eu queria fazer parte, não ser diferente no meio deles. Você entende? É igual um cristão. Um cristão, na faculdade, ele é igual um careta. Esse é um careta. Ele não bebe, ele não fuma, ele não namora, né? Ele não faz nada. Tem essa história. Então, assim, é mais ou menos isso. Agora, no mundo, no meu caso, foi isso. Eu comecei pelo cigarro, mas aí veio um trago da maconha, um cigarro de maconha compartilhado. Aí aquele cigarro de maconha ficou bom, daqui a pouco, já vou comprar a minha mesmo. Para que eu vou ficar esperando o fulano? Aí logo eu estou chamando outros. A gente sempre quer aparecer. O jovem, ele sempre quer mostrar que tem e que, tipo assim, e que pode, logo você já compra a sua própria maconha. Você é apresentado numa boca de fumo, dali quando você conhece todas as bocas de fumo da cidade. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Acho que nós estamos vendo aqui a Beth da igreja daqui, o Fábio Tavares está conosco, o Alan está aqui, e outras pessoas que estão aqui. As pessoas que estão nos ouvindo. Vamos supor que elas conheçam alguém que está nesse caminho. O que você acha, o que elas precisariam fazer para ajudar? Assim, eu sei que tem muita coisa. O primeiro passo que elas poderiam fazer para ajudar essas pessoas que estão nas drogas. Já estão fazendo. Só de estar participando dessa live, escutando o convite que o senhor está fazendo para acompanhar elas com oração, com jejum, aconselhamento, direção, já é uma ajuda.
eu não tive uma oportunidade dessa, né? Entendi. No entanto, eu nunca gostei de live. Agora eu comentei com o senhor, né? Já tem tempo que o pastor me chama para participar, mas eu sempre fui sempre muito reservado, pastor, toda a vida. E é algo, mas a gente tem que estar sempre melhorando. E é algo que Deus tem falado comigo de um tempo para cá, que, inclusive, aquela palavra do Bispo Neuler lá mexeu muito comigo aquela palavra, de sermos uma lâmpada, sermos luz, e onde nós precisamos brilhar, nós não estamos brilhando, que é lá fora. Tem que ter coragem. E as redes sociais é uma maneira de a gente brilhar, porque quando você compartilha as suas experiências, você está brilhando, você está dando esperança, você está ajudando, você está mostrando para as pessoas que elas podem também superar aquela dificuldade, né? Então, na minha família mesmo, aqui tem a minha irmã, a Beth, tem a Neusita, a Glenda. Então, a gente já passou muito sofrimento com drogas, tanto com o álcool, né? É casamentos, é brigas, adultério e por aí vai. Então, assim, é uma droga que vai trazendo um desastre total, tá? Desestruturando as famílias. Eu vejo assim que você que está me ouvindo, ouvindo o pastor em si, nós temos algo dentro do nosso coração que queima. Ou nós queimamos pelas almas perdidas, que ainda não conhecem Jesus, e pelas almas que já conhecem Jesus, mas ainda estão no caminho das drogas, dos vícios. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Né? Vamos começar esse movimento, primeiramente, acreditando que nós não estamos aqui por um acaso. Nós temos um propósito. Nós podemos fazer a diferença. De que maneira? Olhar para essas pessoas, igual o pastor passou aqui, porque muitos são discriminados. A pessoa já não acredita mais neles, porque igual, assim, não é todo mundo que tem a disposição de falar, não, eu vou parar e vou. Muitos já pensou em parar, muitos parou quantas vezes e volta de novo. É um ciclo de vai e vem, de vai e vem. Alguns, se a pessoa falar para ele parar, é chamar para briga. Chamar para briga. Pastor, só acrescentar, o senhor perguntou, o que podemos fazer para ajudar essas pessoas? Primeiramente, uma coisa que todo viciado não quer é parar. Então, você que tem alguém na sua casa, na sua família, amor. Ama eles da maneira que eles é. Ora, o pastor tem um projeto aqui, está se dispondo a acompanhar você, a orar, a se colocar na brecha por você em oração. Então comece a orar, né, por ele, fazer campanhas por ele. Deus vai preparar momentos. Deus vai preparar situações onde ele vai ser atraído. Talvez não vai ser nem pela sua palavra, talvez vai ser por um amigo que vai convidar ele para ir lá na igreja. Ou às vezes passando na rua. Deus tem a maneira dele de chamar, de nos atrair para ele. Agora, se a gente tiver alguém que sempre intercede por nós, eu tive uma notícia, pastor. A minha irmã mais velha faleceu, a Zumerinda, e aí passou uns quase um ano, a minha sobrinha mandou uma foto minha. Tipo, tio, olha o que está dentro da Bíblia da minha mãe. Uma foto minha. Fora, a minha irmã, quando eu era pequenininho, ela me levava na igreja. Quem já orou por alguém com a foto na Bíblia, escreve aí. Eu já orei com uma pessoa que coloquei uma foto da pessoa. Quem já levou assim? Escreve aí para mim, só para a gente interagir, enquanto o pastor ele termina aqui a história da irmã dele. Então, pessoal, o que o pastor Rogério está propondo para vocês, esse acompanhamento espiritual, essa cobertura espiritual, é muito importante. É o início para milagres acontecer. Porque você vai buscar da maneira certa. E para de acusar a pessoa, condenar, tacar pedras. Comece a amar. Não é aceitar ele ou ela. Não. Mas é começar a amar. Aceitar eles, amar eles. Né? E como que eles vão para a igreja se você não vai? Mas também não é na porrada. É na oração, é da maneira certa. E Deus vai fazer, Deus vai dar sabedoria, vai dar direção. E esteja acompanhando esse projeto do pastor aí. Ele vai estar acompanhando, direcionando. A gente também está à disposição para servir, para ajudar. Mas é muito importante estar buscando conhecimento da área, de situações como essa. Porque o que a gente aprende é o quê? É tacar pedra. É condenar,
e fala mal. Ah, mas faz isso, faz aquilo outro, rouba aqui em casa, destrói tudo. Pessoal, infelizmente, é o resultado das drogas. Que, infelizmente, querem legalizar tudo, né? Para acabar de... Só quem não tem um usuário em casa ou na família que é a favor da legalização das drogas. Então, é um desastre total. Mas o início é esse. É buscar esse apoio. Você que está participando da live, né? Já é um início. É uma luz no fim do túnel. E assim, não é impossível. Para Deus, tudo é possível, né? Eu recebi essa palavra, doeu em mim, mas eu tinha convicção do que eu queria. E aqui estou eu, né? Graças a Deus, já mais de 25 anos, né? Já liberto, fazendo a obra de Deus, anunciando o Evangelho e sendo luz. Então, é possível, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, buscar em Deus sabedoria. Às vezes a gente... É difícil. Eu estou buscando as palavras aqui, pastor, para não ofender. Mas é uma situação muito complicada e difícil. Por quê? Para um usuário, por exemplo, não, mas eu não bebo, mas eu uso cocaína, eu uso maconha. Mas só que o meu lar, as drogas, só que depois que já está grande também é complicado, né? Mas você que não tem filho, que está nos ouvindo, ou que vai nos assistir ainda no futuro, através das gravações, eu vou dar um conselho, pastor, para essas pessoas. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você quer ter paz, depois que seus filhos crescerem, eu recebi muitas palavras. É porque seus filhos não é adolescente. É porque você não é casado. Graças a Deus, meu casamento é abençoado. Meus filhos, pastor, eu nunca tive uma decepção. Eu falei, nossa, tive uma decepção aqui com o Miqueias. O Miqueias tem 18 anos. Nunca faço, não. Fiquei triste porque a escola... Nunca. As meninas vai fazer 14 anos. Nunca tive assim, algo que me envergonhasse deles. Mas eu também vejo o seguinte. Eu sempre me espelhei na nossa liderança, pastor. Na maneira, eu sempre olhei muito para o apóstolo. Para a criação do Fábio. Né? Não era nem casado quando eu cheguei na igreja, era jovem, né? O Davi, a Débora, a maneira, a gente não era de perto deles, mas a gente ficava sempre observando. Eles envolvidos na obra, na igreja, amando o reino de Deus. Então, as drogas, elas começam pelas influências, e muitas vezes não é dos de fora, não. É dos de dentro de casa. Porque se você fuma, você bebe, não, mas eu não uso droga, você usa droga. Você usa uísque, você usa pinga, você usa cerveja, você usa cigarro. Isso é droga, só que lícita. Mas o que acontece? O seu filho, ele vai crescer nesse ambiente. Então, ele vai estar propício a receber um convite para dar um pega no cigarro de maconha, no final de semana, numa festa. E começa assim, a pessoa não já vicia, a não ser o crack, né? Graças a Deus eu não experimentei o crack. Na minha época, você via falar de crack lá em São Paulo. Em Jataí não tinha isso, né? Graças a Deus. Nós estamos caminhando para o final, o assunto não para, né? Não. Nós temos muita coisa para falar. É muito extenso. Mas eu não posso deixar de falar aqui com a Beth. Beth, deixa eu te falar para o seu negócio. Tem solução. Tem solução. Não desiste, não. Tá? Não desanima. Tá? Beth Martins, não desanima. Eu já vi, pastor, esse está aqui é uma prova viva, que existe esperança. Você que tem um filho, um marido, uma esposa, alguém da sua casa que está preso nos vícios, deixa eu dizer para você, a esperança nossa, a nossa esperança é a certeza daquilo que Cristo fez na cruz. Todos vão conhecer a verdade. Todos vão conhecer a paz. A verdadeira paz. A paz que só Jesus pode dar. Porque a salvação é o caminho. A pessoa, ela sabe que está no meio dessas drogas, dos vícios, mas todas elas sabem que elas precisam da salvação. Quando eu ofereço para ele a salvação de Cristo Jesus, ele vai ter uma experiência, como o pastor Nancy, vai ter uma paz que nenhum outro poderia dar.
e nós acreditamos que a última palavra é do Senhor. Deixa eu dizer para você que participou conosco, que está participando do nosso grupo, nós podemos sim, nós podemos. Porque o que nós precisamos é continuar crendo. Crendo, buscando e amando as pessoas. A nossa luta não é contra a carne, né, pastor? Não é contra sangue. Nós não lutamos contra o filho, o marido, a esposa, o primo, o neto viciado. Não. Nós lutamos é contra os principados. Contra essas pessoas que eu falei, nós amamos elas. E deixa eu te falar algo muito importante. O pastor Nenci está aqui junto conosco. A melhor forma de você cuidar dessas pessoas é cuidar de você mesmo. Eu sei que tem muita mãe, muita esposa, muita avó, muitas tias que fica desesperado porque não sabe o que fazer. Deixa eu dizer para você, você quer começar a fazer algo por todas essas pessoas que você ama? Cuida de você. Faz sua caminhada, durma bem, toma água, vai para a igreja, vai ler a Bíblia, vai participar dos grupos de oração, de intercessão, não só pelos seus filhos. Um dia Deus falou com nós comigo, pastor, muito forte. Eu estava muito preocupado com os meus filhos. Deus falou assim, cuida dos meus que eu cuido dos seus. Isso descansou meu coração. Quando eu cuido dos filhos do Deus poderoso, que são os meus irmãos em fé, Deus também vai cuidar dos meus filhos. Eu louvo a Deus pela vida do Miquel, das suas meninas. E eu sei que Deus tem um caminho maravilhoso para elas. Mas quanto mais você cuidar dos filhos do Senhor, também Deus vai cuidar dos nossos filhos. Pastor, eu não tenho como agradecer, pastor, esse momento que nós estamos fazendo aqui. Porque eu sei que muitas pessoas precisam, e como nós precisamos, porque tem uma chama lá dentro, nós temos que fazer alguma coisa. Eles não podem ficar sozinhos. Verdade. Tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte, que Jesus deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela ovelha. A ovelha perdida. Francisco foi uma ovelha perdida. E eu tenho certeza que quem colheu o Francisco, do nosso movimento Francisco, foi o próprio Jesus. Pegou a ovelhinha dele e levou para a casa do pai dele, lá no céu. Ah, mas ele estava no meio das drogas, ele estava... Bom, ele é um filho, porque eu conheço muitos dependentes químicos que são filhos de um Deus todo-poderoso, mesmo no meio daquela lamaçal do pecado. Porque eles são resgatados pelo Pai. O que nós podemos pedir? Senhor, que vá até essas pessoas, que elas encontrem esse Jesus. Se, no caso do Francisco, Deus recolheu para o céu, sofreu aqui na terra, igual aquele filho pródigo sofreu. Eu não entendia. O dia que eu tive esse movimento de Francisco, eu entendi como a parábola do filho pródigo diz assim que o pai o abraçou e o beijou. E pôs uma capa nele, um anel nele. E diz a palavra que ele passou a morar com o pai dele, com Deus. Francisco foi morar com o pai. Deus colocou nele, na partida dele. Vamos continuar. Você que está desanimado, você que achou que não dava mais conta, deixa eu dizer para você, nós só estamos no começo. Pastor, nós estamos aqui para fazer coisas muito maiores. Prepara que vai chegar um grande movimento. O Senhor já colocou na sua mão, na nossa mão, as armas da vitória lá de Efésios. Já colocou a espada do Espírito. E nós temos o escudo da fé. Nós vamos lutar esse combate com essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar o pastor Nenci para nós fazer uma oração agora. Nós estamos fechando a nossa live. E eu quero agradecer a todos que participaram conosco. Todos. Desde do Edivaldo, que está aqui conosco, pastor Ádio, o Pablo, o Marcos, o Alexandre, a Glenda, a Noeli, Manoeli, uma bênção, tá? Pastor Ádio, a Beth Martins, Gisele, todos, Gereci, todos que participaram, Zelimar, pastor Zelimar, muito bem-vindo, tá bom? Bem-vinda. Todos, Raquel, irmã Raquel, um forte abraço ao Rogério, melhoras para ele,
Manda um abraço pro meu guerreirinho lá, o Guilherme. Um abraço para o Daniel, o guerreirinho também. Tá bom? Todos que participaram conosco ainda. Ó, você não sabia, né? Mas tem muita coisa ainda que Deus vai fazer que protegeu o pastor em si. Beth Martins, tá bom? Ó, Beth, tamo junto. Vamos continuar orando. É o Fábio, né? Coloca aí o nome dele, tá bom? Marilene, Célia, Gisele, mais uma vez, tamo junto aí. Muita gente, olha, eu estou muito feliz com essa grande participação que tiveram aqui dessa live. Nós já estamos caminhando aqui para o final. Pastor, com a autoridade que o Senhor te deu sobre todos esses espíritos malignos, essa enfermidade, esse mal desse vício, nós te pedimos para fazer uma oração para todas essas pessoas. Amém. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, Amém, nós Jesus. louvamos a Ti por esse momento. Ó Pai, uma guia especial por cada pessoa que está nos ouvindo, que está passando por essa situação, com alguém em casa ou com um parente. Ó Deus, o Senhor é aquele que resgata, que liberta. O Senhor é aquele que mostra a luz, que dá direção. Ó Pai, capacita, renova as forças daquele que está cansado, daquele que já não tem mais nenhum vigor. Amém. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vem com a Tua libertação sobre essa pessoa, ó Deus, que está sendo dominada pelas drogas, pelo álcool, pelas drogas ilícitas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos nesta noite a libertação. Amém. Traz força e renovo sobre esse que está lutando, está pelejando, em nome de Jesus. Que a paz Amém. do Senhor possa encher cada coração, cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Oh, que bênção. Mais uma vez, você que está participando conosco, se você quiser participar do grupo, coloca aí, eu quero, tá? Nós temos um grupo, chama Movimento Francisco, e eu vou adicionar você. Tá? Coloca aí, se você puder, chamar no meu direct para você poder participar do grupo. Eu ainda estou apanhando um pouquinho dessa estrutura de fazer as lives, por isso eu preciso que você coloque o seu número do telefone aí para vir adicionar no grupo. Depois eu vou mandar um link para cada um para a gente poder continuar a nossa live. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tá? Um abraço a todos. Tá? E nós vamos continuar esse movimento a semana que vem. Em nome de Jesus. Estamos juntos aí. Tá? Desde agora e para todo sempre. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço. Amém.